Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em uma prova de um concurso público. Acompanhe comigo o enunciado da questão. Vamos lá. Nós temos um concurso para analista de controle da área jurídica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que foi realizado no ano de 2016 e a banca foi a CESP. O que o enunciado da questão nos traz? O enunciado diz: assinale a opção correta acerca do poder de tributar e de suas limitações. Bom, nós temos aqui em duas linhas um enunciado que traz um contexto de conteúdo de estudo gigantesco. Por quê? Esse enunciado em duas linhas, ele fala sobre o poder de tributar e sobre as suas limitações. Ou seja, começam a surgir aspectos de competência para a tributação, começam a surgir questões de limitação ao poder de tributar, que surge, portanto, o estudo da imunidade, surge o estudo dos princípios constitucionais tributários, ou seja, nós temos aqui uma amplitude de conteúdo muito grande que poderia ser abarcada por essa questão. Para que nós entendamos o que de fato a CESP exigiu nesse concurso, nós temos que nos enveredar pelo estudo das alternativas, pela análise das alternativas. Mas já friso que é importante que você nesse momento tenha em mãos já o artigo 150 na Constituição Federal. Então ali por volta do artigo 150, nós começaremos com certeza a análise das alternativas, porque é ali neste artigo que se encontra a limitação ao poder de tributar. Então vamos lá analisar a primeira alternativa, acompanhe comigo. A proibição de que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituam impostos sobre templos de qualquer culto é exemplo do Instituto da Isenção. Alternativa B. A imunidade recíproca não atinge os impostos sobre a renda dos entes federados. Alternativa C. É vedado à União conceder incentivos que visem a promoção do equilíbrio socioeconômico a determinadas áreas do país. Alternativa D. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária de qualquer natureza entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. E a alternativa E diz que a União possui a prerrogativa, vejam, a União possui a prerrogativa de cobrar tributos relativos a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Bom, meus caros, nós temos aqui uma situação importante com relação a essa questão trazida pela CESP. Por quê? Ela mistura em algumas alternativas questões relativas à imunidade e questões relativas ainda a aspectos de princípios constitucionais tributários. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que analisar item a item, alternativa a alternativa, para sabermos qual é a correta e quais são as incorretas e por quê. Então, voltemos à alternativa A, acompanhe comigo, vamos lá. Ela nos diz assim, que a proibição de que a União, os estados, Distrito Federal e os municípios instituam impostos sobre templos de qualquer culto é exemplo do Instituto da Isenção. Bom, vamos abrir aqui um parênteses. É importante nós termos em mente que existe uma limitação ao poder de tributar ou aos entes tributantes para instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Esta limitação encontra-se no artigo 150, inciso 6, a linha B. Só que vale ressaltar que esta limitação ao poder de tributar não é uma isenção, como menciona a alternativa A,
mas sim uma imunidade. Vale lembrar que no artigo 150, inciso 6, nós temos um rol importantíssimo sobre imunidades tributárias. Já as isenções, cujas regras principais são externalizadas no Código Tributário Nacional, fica muito claro na análise do CTN que a isenção ela é instituída através de lei infraconstitucional. Portanto, aqui essa alternativa de letra A incorreta está, porque quando falamos na inexistência de tributação aos templos de qualquer culto, o instituto que veda essa tributação não é a isenção, mas a imunidade. Portanto, a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. A alternativa B diz que a imunidade recíproca, ela não atinge os impostos sobre a renda dos entes federados. Voltemos para analisarmos o que quer dizer esta alternativa de letra B. A alternativa de letra B, ela traz para nós a imunidade recíproca, que é a imunidade que se encontra no artigo 150, inciso 6, da linha A, que diz que os entes não poderão instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Portanto, somente na mera leitura do artigo 150, inciso 6, a linha A, já fica claro que a alternativa de letra B também está incorreta. A alternativa de letra C diz que é vedado à União conceder incentivos que visem a promoção de equilíbrio socioeconômico a determinadas áreas do país. Bom, o que diz o artigo 151 da Constituição Federal? O artigo 151, ele diz assim, que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Portanto, voltemos aqui para a letra C. A letra C diz que é vedado à União conceder incentivos que visem a promoção e o equilíbrio socioeconômico de determinadas áreas do país. Percebam que o artigo 151, inciso 1, ele fala claramente que é permitido, então a alternativa C está incorreta. A alternativa D, ela diz que é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária de qualquer natureza entre bens e serviços em razão da sua procedência ou destino. Para respondermos esta alternativa de letra D, nós temos que nos valer do artigo 152 da Constituição. O artigo 152 nos revela o seguinte, que é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Pois bem, o artigo 152, ele traz exatamente o que nós temos na alternativa de letra D. Portanto, aquele que participou desse concurso público deveria ter assinalado como correta a letra D. Vamos então aqui deixá-la como correta na nossa análise. E por fim, nós temos a alternativa E, que nós temos que entender o porquê incorreto está. Diz que a União possui a prerrogativa de cobrar tributos relativos a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado.
Bom, para nós entendermos o porquê que a alternativa de letra E está incorreta, nós temos que pegar o artigo 150 em seu inciso 3, na sua alínea de letra A. O que diz o artigo 150? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 3, cobrar tributos, alínea A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da lei, antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Portanto, percebam que há uma vedação nos termos trazidos pela alternativa de letra E, traz que é uma prerrogativa da União, que a União poderá ou não efetuar a cobrança. Aqui fica muito claro no artigo 150, inciso 3, a linha A, que é uma vedação. Portanto, esta alternativa, vamos também assinalar lá, é uma alternativa incorreta. Desta maneira, aquele que participou deste concurso público, ele deveria ter assinalado como correta a alternativa de letra D, cujo embasamento é o artigo 152 da Constituição Federal, portanto, a alternativa de letra D.